Fala pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio, Café com Fábrica. Vocês gostaram do primeiro, a gente gravou o segundo, né, Felipe? Obrigado aí todo mundo que ouviu, né, contribuiu, curtiu, compartilhou conosco. Obrigado pelo carinho aí comigo, com o Felipe, com a Mills. No último cometemos um crime, né? A gente estava aqui tomando um café e não falou qual que era o café. É um hábito nosso, né? Um gosto pessoal muito grande, meu e do Felipe. E agora, a partir desse episódio, a gente vai dividir qual é o café que a gente está tomando com vocês, né? Esse é especial demais, né? De um clientaço nosso. Não sei se está pegando aí, a Copervas. Esse café é um fenômeno. Exótico da Mantiqueira, do meu amigo Odemar, lá da Copervas, da Dani, do Roberto. Um abração para vocês. Obrigado pelo café aí. Somos viciados nesse aqui já. E hoje, né, Pedro, com dois convidados aqui mais do que especiais, né, pra gente, para toda a nossa trajetória. A Ellen, né, que é a nossa nova integrante, que está fazendo parte aí do time da Mills. E o Geraldo, né, o Geraldo que marcou a nossa vida profissional. Sem dúvida alguma contribuiu muito com o nosso desenvolvimento, né, e hoje precisava de trazer ele aqui para poder falar um pouco sobre performance de time, né, de uma série de coisas novas aí que tem. E é isso aí, hoje com essas duas figuras aí. Obrigado por ter vindo, viu, pessoal? Bom, pessoal, muito feliz de estar aqui com esse time que eu amo de paixão. E eu vou me apresentar então, né? Obrigada, Felipe. Meu nome é Ellen, eu sou veterinária, sou natural de Uberlândia, me formei lá. E há uns 5, 6 anos, né, eu saí de lá para trabalhar com vaca de leite. E no meio do caminho, as portas da nutrição animal se abriram para mim, que foi quando eu conheci os meninos, há 2 anos atrás, o Felipe e o Pedro. Conheci também o Geraldo. E agora, há 5 meses, a gente está junto aí na Mills com vários projetos. E é uma honra para mim estar aqui. Eu fico muito feliz e lisonjeada de dividir uma mesa com pessoas tão sábias e que são uma motivação para mim. E uma honra também estar aqui com o Geraldo, falando de um tema que eu amo demais também, que é gestão de pessoas, né? No final da conta, no final do dia, não importa o tamanho da estrutura, o tamanho, a dimensão ali dos equipamentos, mas o que importa são as pessoas, né, Geraldo? Então, muito feliz de estar aqui também, dividindo esse tema tão importante com você. Bom demais, pessoal. Convida o ex-chefe para fazer podcast. Alguma coisa boa a gente deve ter feito juntos, né? Então, estou muito feliz com o convite. Me sinto honrado mesmo de participar com vocês aqui no segundo episódio. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de liderança, de gestão. Acho que para quem não me conhece, meu nome é Geraldo Filgueiras, eu sou médico veterinário, trabalhei por muitos anos em várias empresas do setor da pecuária, da nutrição animal. Comecei aí minha carreira na Nutron, que depois se tornou Cargill. Passei alguns anos na Tral, que antes era Belma, e mais recentemente estive na Prodap, praticamente 5 anos, e logo após na DSM, após a compra, né? Então, passei por 3 integrações aí de empresas, e nessa jornada, sempre uma jornada de gestão, liderança, né? Então, não me sinto muito capaz de falar sobre o tema, mas tem muita experiência assim, de vivência, coisas boas e ruins que nós já passamos juntos, né? Que eu já passei aí nessa jornada, então fico feliz de estar aqui, de contribuir. Estou à disposição. Bom demais. Geraldão, puxando já o assunto, né? Então, para falar sobre equipe de alta performance, né? A montagem, como que a gente busca, né? Montar uma grande equipe. Tem um motivo, né? Para você ser o convidado, é porque, de fato, a experiência nossa contigo foi muito positiva. E também não é coincidência que toda empresa que você passou aí na sua trajetória, você tenha trazido resultados extraordinários, crescimento de 2 dígitos ao ano, né, em faturamento e em venda. E já pegando esse gancho, Geraldo, a gente falava muito sobre cultura, né, com o tempo que a gente conviveu junto, e é uma tecla que eu bato bastante. Eu acho que a coisa mais importante dentro da empresa não é produto, não é faturamento, não é máquina, é cultura, equipe, né? Uma cultura forte, uma cultura bem implementada. E pegando esse gancho, Geraldo, o que você acha, né? O que você acha que compõe uma equipe de alta performance, né? Cultura, obviamente, sim, mas quais são as características que se encontram em uma equipe de alta performance? Ô Pedro, ótima pergunta, assim.
Quando a gente para pensar em equipe de alta performance, eu faço o paralelo até com os esportes. Por exemplo, eu sou fã de futebol, né? Então, sou cruzeirense e fã de futebol. A gente está mais feliz agora, né? Ultimamente tem sido mais feliz. Esse ano está mais tranquilo. Mas a gente fazendo um paralelo assim com equipes, é muito comum a gente ter grandes times, pessoas maravilhosas, muito capacitadas e que não dão liga, que a coisa não flui, que não se tornam uma equipe, né? Que não conseguem performar bem, mesmo tendo as melhores peças. Isso acontece todo dia no mundo dos esportes. A gente vê... O Brasil, acho que é campeão de demissão de técnicos, treinadores, né? Então, assim, a culpa sempre cai no líder principal. Mas alguém tem que levar a culpa por não ter performado em alta performance, não ter performado bem, né? Então, isso é muito comum nas empresas também. A gente tem... É muito comum você ter uma equipe que é muito talentosa, um pool de talentos, as pessoas são talentosas e elas não jogam juntos. Não jogam bem, não jogam juntos. E aí tem acho que são uma série de fatores, mas eu acho que você falou bem, assim, talvez a cultura seja o principal deles, sabe? É porque é muito difícil a gente construir um jogo de alta performance se o contexto não ajuda. Então, imagina assim, né? Se a gente temos que ter os melhores jogadores atuando no seu melhor e entre eles fazendo o melhor, a gente vai ter que ter um contexto que ajude. E muitas vezes a empresa ela não entrega os requisitos necessários para que você tenha um desempenho de alta performance. Aí quais seriam esses requisitos, né? Um ambiente que, para mim, a principal confiança, que logo após cultura, a principal palavra logo após cultura é confiança. Então, assim, um ambiente que não tenha confiança. Eu aprendi no MBA que eu fiz que confiança é o que direciona o resultado das empresas. Por um motivo muito simples, cara. A gente não faz negócio se não houver confiança. Então, se não houver confiança mútua do chefe com o subordinado, dos pares, dos pares que estão na diretoria, dos pares que estão no campo, se não houver confiança, a gente não consegue jogar um bom jogo. Então, a confiança, para mim, ela talvez seja o ponto central. Então, eu tenho cultura e confiança. É o ponto central desse contexto. Se eu tenho cultura, a cultura pode ser boa ou pode ser ruim, né? Então, assim, diz que cultura é o que você faz quando ninguém está vendo, né? É o hábito. E acontece muito, cara, a gente ter um ambiente onde as pessoas não servem de exemplo. Aí eu vou me explicar. Eu tenho uma cultura forte na empresa, a empresa está lá no PowerPoint, nas apresentações, no site. Ela fala muito sobre o que é a empresa, sobre sua cultura, mas na prática do dia a dia isso não acontece. E aí é engraçado que quando você pega uma equipe, mesmo que ela seja pequena, a Ellen falou na apresentação dela, né, independente do tamanho da empresa, seja uma multinacional, seja uma fábrica de ração mais regional, seja uma empresa, seja uma consultoria que tem 4 pessoas. Se a gente não estabelece, cara, o padrão e dá o exemplo enquanto líderes, essa cultura ela fica só no papel. E aí as pessoas começam a tocar, o indivíduo fala mais forte. O jogo individual ele se torna mais importante do que o jogo coletivo para as pessoas. Então, se a gente não tem esse contexto muito forte, a gente vai se perdendo. Os talentos vão ficando por si só, sabe? Eles não jogam juntos. Não sei se eu respondi mais ou menos, mas eu diria que talvez a principal palavra para a equipe de alta performance, a primeira delas é confiança. A gente precisa ter um ambiente de confiança. Construir esse ambiente, né? Perfeito. E é muito o papel do líder, né? Ajudar e colaborar nesse ambiente seguro ali, até para a pessoa se abrir, né? E explicar o que está motivando ela ou de sair da empresa ou ficar. E agora, falando do outro lado, né? Desses jogadores, o que você dá de dica para o pessoal aí na contratação? O que você considera relevante de características desses jogadores que vão adentrar ali no seu time? Eu sempre fiz muita palestra, né? Eu sempre fazia umas piadas nas palestras e tem uma que é boa, ela cabe nessa hora agora. Currículo só é bom para a mãe da gente, sabe? O currículo a mãe conta para a vizinha, meu filho é doutor, é isso, é aquilo, mas o currículo, o que está no papel, ele diz muito pouco sobre a pessoa. Então, talvez a principal dica da contratação é assim, avalie pela razão, mas contrate pelo coração, sabe? O currículo é importante, as competências técnicas, obviamente, elas são importantes, mas ela não é o principal.
E aí eu volto lá no futebol, né? Muitas vezes um grande jogador, um atleta de alto nível, ele é contratado por conta dessas habilidades, só que o contratante deixa de lado características de valor que esse atleta tem que não se encaixam à cultura da empresa. É nitroglicerina. Se não der problema no primeiro ano, vai dar no segundo, sabe? Assim, então, eu acho que talvez os cuidados na contratação, para mim, o principal é esse: contrate pelo coração. A gente precisa ter dentro da equipe pessoas que são parecidas com o que a gente quer. E aí tem que tomar um cuidado muito grande, porque diz que boi preto cheira boi preto, né? Então, você vai ficando uma equipe muito igual também. E o objetivo não é esse, assim, não é ter pessoas de mesmo perfil comportamental. Não é ter pessoas que... eu sou tímido, então só vou ter tímido perto de mim. Eu sou extrovertido, só vou contratar extrovertido. Não é isso. Eu acho que é contratar pessoas que têm valores parecidos. Então, valores éticos, valores de família, valores do que acredita, de como é que pensa a vida, pessoas que têm... se a gente é uma empresa pequena e precisa empreender, eu tenho que trazer perfil empreendedor, mesmo que o cara seja tímido, que o cara seja extrovertido, mas eu tenho que buscar valores parecidos com o que a gente busca, para que a gente consiga que as pessoas sejam parecidas em algum aspecto, né? E aí criar esse contexto de confiança que a gente possa, no segundo momento, ter alta performance, né? Geraldo, fazendo um complemento aí à pergunta da Ellen, a gente observa muito, é muito comum, né, nas fábricas mais regionais, uma dificuldade que existe, né, de contratar e formar um bom time de alta performance, né? Talvez por uma limitação do público profissional na região, né? Talvez pela falta de uma estrutura mesmo de contratação, né? Enfim. E aí a gente vê muito, né? Eu vou buscar alguém de uma empresa, né? Eu vou contratar alguém que já está ali, que é uma pessoa que já tem uma carteira de cliente e tal. E fazendo esse link com o que você acabou de falar, né? Que às vezes você contrata um camisa 10 de um time, ele nunca vai ser o camisa 10 do seu time. Quais são os principais erros assim que você observa e observou durante sua trajetória nessa formação desse time de alta performance, né, na composição, na estruturação desse time? Você acha que ele está muito atribuído só às pessoas que estão chegando, falta a estrutura da empresa para poder administrar isso bem? O que você comenta para a gente sobre isso aí? Cara, vocês já se depararam com isso? Assim? Você já viu fábrica que é refém do vendedor? Demais, a Engraçado todo isso, tempo, né? a todo tempo. E é muito doido isso, porque por que tem muita fábrica que é refém de um ou dois vendedores? Os caras têm 60%, 70% da carteira. E está tudo certo, os caras são bons de serviço. Mas o que eu vejo acontecer com uma frequência grande é que é como se o vendedor sequestrasse a fábrica para tocar do jeito dele. E aí, estou dando esse exemplo por quê? Porque você tem um cara que tem a maior carteira, é um cara individualmente de alta performance, só que, por que eu falo que sequestrou? Porque muitas vezes, devido a esse comportamento desse cara, a gente não consegue estruturar um time de alta performance. Por quê? Porque as regras para esse cara é diferente, porque ele é o principal vendedor. Quando a gente vai estabelecer um plano de metas, se esse cara questionar, ele vai ser ouvido de forma diferente. Se a gente quer buscar um novo portfólio, por exemplo, se esse cara for contra esse portfólio, a gente vai ter que ajustar o portfólio por causa do vendedor. Eu já fiz isso inúmeras vezes na minha carreira aí, na parte de consultoria, de fábricas e tudo mais. E aí, assim, e qual que é a solução, né? Eu quero ter o melhor vendedor. Nós queremos ter os melhores vendedores, dando o exemplo da equipe de campo, mas isso pode acontecer da mesma forma dentro, na operação da fábrica, né? Ou no administrativo da fábrica. Você pode ter ali o camisa 10 que joga muito bem sozinho, mas dificulta a formação do time. Então, eu penso assim, cara, onde é que estão os erros, né? Não sei se pode falar que é erro. É contratar sem olhar o coração, contratar olhando para expertise técnica. Isso, para mim, é um grande risco. Não ter metas e expectativas claras para essa pessoa. Então, assim, meta sempre tem. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre meta, mas, assim, meta sempre haverá. Mas, mais do que meta, é assim, qual que é a minha expectativa enquanto líder, enquanto dono da empresa, para com esse novo profissional? Está claro a expectativa? Porque o cara ele performa muito bem na empresa X
e como você deu o exemplo, eu vou lá buscar ele para trabalhar na minha empresa, só que é outro contexto, é outro ambiente, são outras regras. Será que a performance vai ser igual? O que da performance desse cara é em decorrência do suporte que ele tem? Porque a gente meio que simplifica a discussão de equipe comercial ao time que está no campo, que está no front. Mas se a gente parar para pensar, o cliente ele é atendido da hora que é feito o cadastro dele na fábrica até o dia que a ração chega na fazenda ou até o dia que é feita a dieta e que o consultor vai lá fazer a indicação. Então, o vendedor ele é uma peça do quebra-cabeça. Ele não é o único. E aí eu pergunto, né, esse cara de alta performance, um super currículo que eu contratei, o que dessa performance dele era em decorrência do contexto onde ele estava? Porque eu não acredito que sozinho, individualmente, a pessoa faça acontecer sem ter uma equipe por trás. Mesmo que não seja uma coisa cognitiva, assim. Não faz sabendo o que está fazendo, não tem consciência do que está fazendo, mas faz bem feito, sabe? Então, eu elencaria esse, né? Assim, a questão da expectativa. Eu acho que não corrigir é o tal do feedback, né? Assim, o feedback é uma ferramenta importante que eu acredito muito pouco. O cara, 20 anos como gestor, fala que não acredita em feedback, né? Não, vou me explicar, cara. Que feedback, se fosse bom, cara, eu já tinha melhorado. Eu falo por mim, né? A gente recebe feedbacks muito parecidos a vida toda. Você recebe os mesmos feedbacks, sabe? Assim, chega no final do ano, você recebe o feedback. E aí, onde é que para mim está o erro? Você perguntou sobre a contratação, a questão do feedback fora de lugar. É que principalmente as grandes empresas, eu tenho uma boa experiência nisso, elas não confiam que você vai... Ó a confiança, hein? Elas não confiam que você vai fazer o feedback na hora que precisa. Mas elas precisam se assegurar que o funcionário está recebendo feedback. Então é criada uma metodologia, um negócio gigante, para que seja obrigatório dar o feedback. Na prática, o que acontece? Isso fica guardado numa gaveta, chega ali meados de julho, tem uma revisão anual do feedback. E aí estabelece um prazo, tem 20 dias para fazer o feedback. E a galera sai louca correndo atrás dos colaboradores, dos subordinados e vice-versa, e um par com outro par fazendo feedback. Cara, assim, isso é igual criar um filho 2 vezes por ano, entendeu? Você não vai conseguir corrigir o filho 2 vezes por ano. Então, quando eu falo assim que um dos erros da contratação é não pegar na mão da pessoa, independente do ponto em que ela esteja na carreira, e aí eu vou explicar isso, pegar na mão, assim, a gente faz muito isso, as grandes empresas são mestres nisso, em fazer ciclos de feedback. Você trabalhou com um cara 12 meses no ano, cara. Aí você vai parar um dia, porque você tem prazo para entregar até meia-noite, e vai escrever um feedback de, sei lá, 12 linhas para esse cara falando alguma coisa a respeito dele, seja positivo ou negativo. Cara, vai entrar num ouvido e sai no outro. E eu sou testemunha viva disso, porque eu já recebi um monte de feedback igual e eu continuo fazendo as mesmas coisas, sabe? Que os feedbacks mandavam eu parar de fazer. Então, quer dizer, não internalizei aquilo. E aí eu acho que quando você consegue estabelecer um ambiente de confiança, mesmo que seja o Neymar chegando na sua equipe, mesmo que ele esteja à frente de outras pessoas mais júnior, ele tem que receber os feedbacks no contexto, na hora, do jeito certo. Igual a gente faz com filhos, sabe assim? Independente do grau de escolaridade. Porque o feedback ele pode, muitas vezes, não ser em relação à questão técnica. Ele pode ser um feedback em relação à questão comportamental. Fala assim, amigão, tá tudo certo, mas aqui na nossa empresa a gente trata o pessoal do administrativo de forma diferente. Aqui a gente não dá porrada em quem está no departamento de vendas. Nós não damos porrada em quem está no RH. Aqui o comportamento é outro. Entende? Então, assim, eu acho que não... contratar pelo currículo, não ter proximidade de feedback independente do currículo da pessoa, a gente precisa, são erros comuns, né? E tem vários outros, cara, assim, que eu acho que dá para citar mais alguns erros. Não sei se eu continuo falando ou se vocês querem... Não, pode continuar. Porque você sabe. Umas 4 horas de podcast, mais ou menos. Eu vou aproveitar, então, o gancho, Geraldo. E, assim, já falando dessas ferramentas que você utiliza para estimular esse crescimento pessoal e profissional, que eu vejo como isso que você está explicando, como uma ferramenta desse estímulo de crescimento e fidelização desse colaborador com a sua empresa.
O que você recomenda, o que você fez que deu certo no dia a dia, que você viu que impactou realmente a vida desses colaboradores que estavam com você? E já aproveito para emendar outro que eu gosto sempre de perguntar para as pessoas. O que você acha sobre bonificação para esses funcionários por meta? Essa discussão é boa. Bom, o que eu acho que ajuda as pessoas a crescerem e nos ajuda enquanto líder também, sabe? Depois a gente fala só sobre o líder, sabe? Eu tenho vontade de falar um pouquinho sobre o líder, assim, que é, para mim, a peça central do quebra-cabeça. Mas respondendo a sua pergunta, eu aprendi com um professor muito legal, ele tem acho que ele tem uns 3 livros publicados, chama Pedro Mandelli. Esse cara vale a pena depois botar aí na descrição do podcast, eu deixo os links dos livros, são livros muito bons, fáceis de ler. Um deles chama Exercendo a Liderança. O Pedro Mandelli é um cara que ele é um professor, ele é professor da Dom Cabral e de outros institutos. Ele é um cara que trabalhou no RH a vida inteira e estudou muito comportamento de liderança e da consultoria em empresa. E ele tem uma metodologia muito simples. E aí, tentando responder a pergunta dela, eu vou acessar aqui para ver se eu consigo me lembrar bem certinho das 4 etapas. Se eu não conseguir lembrar, eu já peço perdão. Mas o que eu acho, Ellen, que muda, que ajuda a mudar a vida do cara? Ele dá um exemplo que é assim: seu filho minha filha, Maria, tem 10 anos, está indo para a escola de bicicleta, lá em Papagaios. O combinado era que ela fosse só aos 12 anos. Como a irmã mais velha, que é a Luísa, começou a ir. Mas ela é mais atiradinha, nós concedemos o benefício de ir aos 10 anos de bicicleta para a escola, que é maravilhoso, né? Ela tem independência e tal. Só que, minha filha nunca pegou uma bicicleta e andou. Mesmo que a cidade seja Papagaios, há movimento, né? E aí, a comparação que eu faço da minha filha de bicicleta para a escola é a comparação do recém-chegado na empresa, recém-formado. Então, cheio de expectativa, cheio de sonhos. Vou pegar minha bike, vou sair por aí. Agora eu não tenho mais que esperar na porta da escola. O sentimento é muito parecido com quem chega na empresa, que está recém-formado. É esse sentimento, cara. Eu vou fazer acontecer. Só que esse sentimento, você tem uma pessoa de alta motivação e baixo conhecimento. Não sabe fazer. Vai dar merda. Vai dar acidente, vai dar atropelamento. Uma mistura... Entendeu? Pode falar essas coisas aqui? Pode. Uma mistura explosiva, né? Boa vontade e falta de conhecimento. Então, esse cara, ou seja, minha filha, o que foi feito? Cara, pega na mão. A gente foi umas 4 ou 5 vezes de bicicleta junto com ela, para poder ensinar o caminho. Falar, essa rua é mais perigosa, então passa por essa. Você sempre vai por aqui. É pegar na mão, sabe? Então, quando você tem uma pessoa que tem uma motivação altíssima e pouco conhecimento, essa pessoa, muitas vezes, ela precisa ser... O comportamento do líder com ela tem que ser um comportamento imperativo. Fala, Geraldo, mas você não é o líder paz e amor? Não, mas esse cara, você fala, você não pode ir por aí. Vai por aqui. Está proibido fazer isso. Por quê? Porque é o que essa pessoa precisa naquele momento. E aí você entra num segundo estágio, onde o cara começou a aprender sobre a empresa, e aí ele descobre que ele não bate a meta. Ele veio com a motivação, você ensinou, você mostrou o caminho, só que o mercado lá fora é uma guerra, né, cara? Aí esse cara começa, suponho que seja um vendedor, ele começa a não conseguir atingir o número. Puta, a animação do cara fala assim, ele despenca a animação. Então, olha que maluquice. O cara que saiu de altamente motivado e pouco capaz, ele já é mais capaz, ele conhece os processos, conhece a empresa, só que a motivação dele está caindo. Então, o meu comportamento com ele, não adianta eu ser imperativo com ele. Agora, o comportamento é diferente. Eu tenho que falar, vem cá, vamos fazer com quem sabe, vamos fazer junto, vou colar você em alguém que já tem sucesso. Por quê? Porque a gente tem que lidar com essa desmotivação ou essa frustração inicial. E aí você vai para uma outra fase, onde esse cara, a motivação dele começa a subir, ele está cada vez mais experiente, cada vez fazendo melhor o trabalho dele, seja em qual área for, a motivação ela vai subindo aos poucos. Quando o cara bate a meta do ano, cara, ele fica no outro nível. E ele é um cara que está sabendo mais. Aí a gente passa para uma outra fase, que na minha visão, é muitas vezes a fase do super Neymar, o cara que camisa 10. Você tem que continuar desafiando esse cara. Porque senão você vai perder. Porque ele é um cara que a motivação dele está ok, ele sabe muito. Esse cara virou potencial para concorrência. Concorrência para buscar esse cara. É o cara que
já tem um bom conhecimento, que está com motivação, ele não está radiante, ele não está dando tiro de alegria, ele faz o trabalho dele, ele cumpre os objetivos, eu tenho que continuar trazendo desafio para essa pessoa, para que ele possa gostar de estar ali, gostar de fazer coisas novas, aí a promoção vai entrar nessa hora. Sabe, esse cara é um cara que, se eu enxergar que... minha filha Luísa, que agora está com 14 anos, vai fazer 15, ganhou bicicleta elétrica para ir para a escola. Porque a gente está morando meio distante da escola e agora ela vai de bike elétrica. Ou seja, olha que legal, né? Ela começou no mesmo processo da Maria. Vem cá, vamos junto, não faz isso, não faz aquilo. Conquistou a independência. Ela ficou frustrada porque a bicicleta não é tudo aquilo que ela imaginava. Aí a bicicleta estragou, ela teve que levar para arrumar. Então, teve aquela frustração, superou essa fase, agora vamos dar um desafio novo. Vem aí a bicicleta elétrica, vem aqui uma nova área. Vem aqui alguém para você liderar. Vem aqui uma nova oportunidade na mesma empresa. Então, se a gente entender, Ellen, que as pessoas passam por fases diferentes, independente do conhecimento que elas têm, da idade, a gente vai conseguir liderar momentaneamente da forma que é necessário, sabe? Porque tem muita gente que fala assim, eu sou um gestor assim. Já chega para a equipe, aí na equipe tem um cara recém-formado e um cara com 30 anos de casa. Aí ele fala assim, olha, eu sou um gestor assim. Tipo assim, vocês aí se adequem a mim. Está errado. Na verdade, o líder ele tem que liderar conforme o contexto da pessoa, do jeitão que ela está. Então, essa breve discussão assim, é porque eu acho, sabe, Ellen, que o pessoal sempre fala assim, qual que é a expectativa de carreira aqui na empresa? Cara, eu não conheço empresa privada que tenha plano de carreira. Não. Onde tem plano de carreira para mim é no exército, na polícia, o cara sabe que ele vai de soldado, sargento, não sei o quê. Mas na empresa, cara, você é quem faz a sua carreira. Então não existe plano de carreira. Então, se não tem plano de carreira, como é que eu, enquanto líder, eu posso ajudar essa pessoa? Liderando ela nos momentos da melhor forma possível para que ela busque o espaço dela. Porque se ela se mantiver motivada, cada vez sabendo mais, esse é o profissional do futuro ali dentro de casa, sabe? É o cara que vai subir, que vai melhorar, que vai buscar formação. É porque a gente fala muito de motivação e faz palestra motivacional, aí chama o cara no final do ano para fazer uma palestra na empresa. Fazer uma palestra motivacional. E tem um monte de cara bom, né? Só que a motivação que o profissional precisa, ela é uma motivação intrínseca. Ela não é extrínseca. A motivação está dentro da pessoa, ela não está do lado de fora. Então, eu não tenho como colocar dentro de você algo para você se motivar. O que eu posso fazer é mudar o seu redor, te dar indícios de motivação, sabe assim? Então, eu não consigo fazer você se motivar, mas eu posso te dar uma tarefa diferente. Eu posso te dar um desafio diferente esse mês, esse semestre. Eu posso... a gente resume, sabe, o papo de meta, o papo de bônus, a dinheiro e vamos, e motivação extrínseca. Quando, na verdade, o que interessa é a motivação intrínseca. E quando a motivação intrínseca acaba, a pessoa ela sai. Seja para outra empresa que vai fazer a mesma coisa com ela, vai desmanchar ela, ou ela vai empreender, mas ela sai porque a motivação intrínseca acabou. Então, o que eu posso fazer é mudar tudo que eu puder ao redor para que ela se motive. Mas a motivação está dentro de cada um. Eu não consigo motivar ninguém, sabe? E a motivação intrínseca a gente volta na cultura, né? Com certeza. O cara tem que estar aculturado, ele tem que estar confortável ali naquele lugar que ele está. Geraldão, bom demais. Você falou que queria falar do líder, e eu já vou puxar esse assunto então. Esses dias eu estava ouvindo um podcast também sobre liderança e ouvi uma frase bem legal, assim, de Alexandre o Grande, né? Eu não temo um exército de leões liderado por uma ovelha, mas eu temo um exército de ovelha liderado por um leão. Então, a diferença, né, que o líder faz numa equipe de alta performance, que é o que a gente falou. Cara, você pode pegar o Cruzeiro de novo, né? Uma equipe super média, com um bom líder, está brigando na cabeça. Sim. E puxando, então, esse contexto, qual que é o principal erro que um líder pode cometer, na sua visão, que derrete o rendimento de uma equipe, que joga uma equipe que, de repente, está performando bem para baixo? E pode ser equipe, né? Pessoas, de forma individualizada. Qual que você acha que são os principais erros que a liderança comete quando tem uma queda de rendimento? E aí você fica à vontade também para falar sobre o líder, que é o que você queria um momento para falar. Então, cara, foi só recentemente que eu fiz umas imersões aí, coisa da igreja, que caiu minha ficha, sabe, sobre essa questão de
de liderança. Demorei bastante tempo, assim. Eu sofri muito e fiz muita gente sofrer por não ter o conhecimento, a consciência que hoje eu tenho, né? O que acontece, cara? Muito se fala sobre liderança, muito se fala sobre gestão, treinamento de liderança e tudo. E eu acho que o mais importante fica esquecido. É o líder, como é que ele está consigo mesmo. Porque a gente tem um papo assim de que o cara é bom líder, mas eu vou te falar um negócio, cara. Para mim são 4 pilares, né? Que hoje eu tenho consciência disso. Total consciência. Quando eu pedi demissão das empresas onde eu trabalhei, meu pedido de demissão, ele foi muito... Eu não tinha consciência na época, mas assim, é um negócio da motivação intrínseca. De repente, a motivação intrínseca diminui e vem... Aí é nessa hora, né, que você está mediando na motivação e sabendo bastante coisa, que alguém vai te olhar e falar assim, esse cara serve para a minha empresa. É nessa hora que você recebe o convite. E aí a motivação diminuía e eu nunca assim, refleti por que de perder a motivação. O salário estava em dia, o salário era bom, batendo meta, atingindo bônus, uma vida estável. Você fala assim, cara, por que a motivação acaba, diminui, a ponto de você querer sair e ir para uma outra empresa onde você não conhece ninguém, a não ser o recrutador. E aí, cara, hoje eu tenho consciência, assim, o líder ele se apoia, na minha visão, em 4 pilares, ele como pessoa. Esses pilares são saúde, remuneração, dinheiro, família e espiritualidade. Se uma dessas coisas falhar, cara, o cara tá ferrado. Exato. Ele não vai conseguir se manter. Por quê? Porque o papel da liderança, eu falo papel, tem que tomar cuidado, porque não é o papel máscara. Sabe assim, não é usar uma máscara que eu sou uma pessoa diferente enquanto eu estou liderando do que eu sou em casa. Não é isso. Os valores são os mesmos. Mas a palavra papel é de falar assim, cara, eu posso fazer um papel com a Ellen, que é uma pessoa que chegou agora na empresa, que é um papel diferente do que eu faço com o Felipe, que está há muitos anos na empresa, é um cara super sênior. Eu não estou usando uma máscara, mas eu estou adequando o meu comportamento. Então, só dando essa partezinha, porque eu vou falar do papel, né? Então, na minha visão, o líder tem um papel crucial. O Pedro Mandelli fala que se o líder senta, o liderado deita. Então, ele falava assim nas aulas dele, cara, eu acho o máximo as aulas do Pedro Mandelli. Vale a pena assistir os vídeos no YouTube, é muito bom. Ele fala assim, o líder, cara, ele perde o direito de ficar cansado. Ele não tem mais direito de se cansar. Por quê? Porque é o negócio do exemplo, cara. Se o líder deitar, o liderado sentar, o liderado deita. Então, ele perdeu o direito de ficar cansado, ele perdeu o direito de reclamar da empresa. Uhum. E aí, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, né? Que eu já sofri, já fiz errado, você não imagina. Reclamar, mas falava um monte da empresa, dos colegas. Mas hoje eu tenho consciência, assim, o líder, ele perde esse direito. Por quê? Porque uma vírgula no comportamento do líder faz a equipe mudar inteira. Inteira. Então, para mim, o líder ele tem um papel muito central, mas o principal ponto é que ele esteja bem consigo mesmo, se conhecendo. O autoconhecimento é muito importante, sabe? E saber que, para liderar, tem um outro professor que fala um negócio muito interessante, que é o líder ele atua como se fosse um curador de um museu. Eu não entendo porra nenhuma de museu, mas aí eu fui lá saber por quê, né? O curador do museu. Eu não sabia. Numa exposição de arte, o curador é quem posiciona as peças. E ele posiciona o museu, as peças, as salas, para contar uma história. Então, quando você entra no museu e você vai navegando ali pelos ambientes, quem montou aquilo quer te contar uma história, mas ele não vai te contar uma história como se abrisse um livro e contasse a história. Ele tem que fazer você perceber a história. Então, é muito interessante, porque ele fala assim, olha, você pode entrar no Museu da Escravidão e sair do Museu da Escravidão triste com os escravos, dependendo da forma como que eles te contam a história lá dentro. Assim, você pode sair de lá, do lado do patrão, vamos dizer assim, sabe? E que é um negócio que não faz muito sentido, mas o curador do museu ele tem esse poder de contar a história, posicionar as peças como ele quiser. Para mim, o líder ele tem um papel semelhante. Por quê? Porque ele tem que manter o time engajado, ele tem que contar a história da meta, ele tem que conseguir dar a volta por cima quando ele perde pessoas importantes na equipe,
ele tem que conseguir se automotivar para não deixar o ambiente da motivação intrínseca de cada um ir para um caminho ruim, porque senão vai ruindo, sabe? As coisas vão ruindo. Então, o líder tem um papel, para mim, fundamental, sabe? Não tem como haver equipe de alta performance sem liderança de alta performance, na minha visão, sabe? E é muito interessante, que eu conheço muitos líderes que são líderes maravilhosos sem ter o curso de liderança, sabe? Assim, sem ter... São pessoas que fazem intuitivamente e fazem com maestria a liderança, o feedback, a educação, assim, a forma de ajudar o profissional a evoluir. Eu tive muita sorte na vida de ter pessoas assim me liderando, sabe? Pessoas maravilhosas, assim. Não vou citar para não ser injusto com alguns, mas são pessoas que têm aquele negócio da liderança nata, sabe? Assim, inata, de conseguir fazer um trabalho sensacional e as pessoas todas gostarem muito deles, mesmo eles sendo líderes, igual o pai, né? Você ama seu pai, mas seu pai te corrige, né? Então, assim... Corrige e vai por aí, sabe, Pedrão? Até me perdi na pergunta já, cara. Não, mas é isso, assim, foi bem amplo, porque é no sentido de quais são os principais erros, né, na liderança, e está respondido. Quer perguntar? Pode ser? Isso casa muito com um tema que a gente gosta muito e discute muito, né? Inteligência emocional do líder. E o que a gente vê muito, Geraldo, é assim, esse líder acabar sendo engolido pela realidade do chão de fábrica, pela realidade desgastante, às vezes, do dia a dia ali, e esquecer dessa inteligência emocional, desses 4 pilares que você falou, às vezes negligenciar até esses 4 pilares e acabar descontando ali nos colaboradores e todo mundo que está ao seu redor. E isso prejudica muito a confiança e credibilidade que esse líder passa para a equipe. Então, eu particularmente vejo muito o líder não ter tanta confiança da equipe a ponto de até, às vezes, perder a autoridade. E aí, não sei se você já passou, se tem alguma história legal para contar para a gente sobre isso. Dicas, livros. Não pode falar o nome da empresa, não. não o nome da empresa que eu trabalhei. Eu ia brincar que a McKinsey e a Ernst Young, aí falei, né? A McKinsey e a Ernst Young, elas vão mudar o mundo das empresas, né? Porque são consultorias enormes e as empresas vão fazendo mais ou menos a mesma coisa, sabe? Assim, todas elas. Baseado nessas consultorias. Todo mundo bebe na mesma fonte, sabe? E aí vem aplicando igual, né? E aí, voltando lá na primeira palavra que nós falamos, que é confiança, qual é o contrário de confiança? É desconfiança. Beleza, mas isso leva a qual ação dentro da empresa, se eu não tenho confiança? Microgestão. Afastamento. Controle. Tá o tempo todo Controle, cara. Se você não confia, você controla. É simples. E as empresas, elas vivem de um mal de desconfiança, de não confiar nas pessoas, no outro, e isso vai desde lá da operação da fábrica, administrativo, vendas, seja como for, elas vão criando artifícios para controlar. Como eu não confio, eu tenho que ter o controle. Então, vem cá, o relatório de despesa de viagem. Eu estou olhando para esse cara com um olho só, assim, sabe? Esse cara aí, sei lá, velho, tá gastando muito. Vou começar vou dar uma olhada, vou vigiar, né? Eu sempre tive uma cultura, vocês são testemunhas, assim, eu sempre tentei fazer uma gestão baseada em confiança. Porque, para mim, confiança é uma ponte, né, que você constrói que depende dos dois, né? A confiança não tem como ela nascer com confiança. A confiança ela vai ser construída ao longo do tempo, desde que as partes dê indícios de confiabilidade. Que é assim, cara, você me pede para fazer um negócio, eu faço. Você me dá uma oportunidade, eu executo. Eu vou dando indícios de que você pode confiar em mim. Isso é igual um namoro, sabe? Você vai dando indício que a pessoa pode confiar até virar um casamento. Só que, assim, se você der uma derrapada, entra o negócio da desconfiança. Então, e aí vem o controle. Vem o espião, sabe, aplicativo no telefone para espionar a vida do parceiro. Para mim, cara, na empresa acontece a mesma coisa. Então, eu sempre falei para minha turma, né? Falei assim, gente, eu sou um cara da confiança. Se eu não desconfiar, eu vou demitir. Se eu começar a desconfiar, eu vou demitir. Por quê? Porque não faz sentido você não estar com a ponte da confiança erguida com alguém da sua equipe, e porque você não confia, você começa a controlar a galera toda. Exato. Eu já vivi isso na minha vida, cara. Assim, ó, antes o cartão era limitado. Cada um escolhia.
você tomava a sua melhor decisão para a despesa que você vai ter com a empresa. Aí começa a gente a abusar, não é corrigido, não tem um feedback, você não apara essas arestas, a ponto de ter o Neymar lá que está fazendo confusão e ele tem um tratamento diferenciado, porque ele é o Neymar. E isso vai fazendo com que as pessoas... vai desmanchando a ponte da confiança. E a única forma que a empresa tem de não deixar sangrar o caixa é controle. É a microgestão. Então, vem cá, quero ver sua rota, quero ver onde você foi. Cara, o ser humano é o bicho mais inteligente que anda nessa terra. Quando a gente fala que tem que fazer um relatório de despesa de viagem, eu quero ver a rota onde você passou. Quais os clientes foram atendidos? Quando a gente vai para esse caminho, cara, é como se eu pegasse o ser humano e falasse assim, amigão, você não tem cérebro. Me fala aí tudo o que você fez para eu poder confiar em você, sabe? Para eu te controlar. O ser humano não gosta disso. Exato. Isso é uma condição que nos faz mal de modo geral. Porque todo ser humano tem capacidade cognitiva. Somos inteligentes. Então, quando você me pede... E aí tem gente que vai sofrer um pouco mais, outros menos. Mas assim, quando você me pede para prestar conta de todos os meus dias, do que eu fiz, como se eu não estivesse preocupado com a minha equipe, com a empresa onde eu trabalho, é assim, cara, sabe que eu deveria estar aqui? E aí, então é por isso que para mim, sabe, a confiança é tão central. Assim, eu acho que comportamentos de microgestão, eles são muito ruins. Eles são necessários muitas vezes. Acho que tem vários pontos. Não tem como a gente não ter burocracia, não ter procedimento para fazer uma mistura na fábrica. Não dá para o operador, hoje eu vou colocar o calcário primeiro do fosfato, hoje eu vou medir no balde, não na balança. Não dá para ser assim. Então, os processos, eles são importantes. Eu não sou contra os processos, mas eu sou contra os processos que engessam o relacionamento com as pessoas, sabe? Então, assim, as pessoas têm que ter condição de tomar decisão, porque todo mundo é inteligente. E dá trabalho pra caramba, às vezes, ensinar para as pessoas isso. E é isso, na minha visão, que forma a cultura, sabe? É isso que faz com que a meta seja batida com você tendo um time que não é o time de PhDs do mercado, mas é um time que joga junto e joga bem. E muitas vezes vem disso, dessa construção da confiança, da construção do contexto todo ali. Então, acho que é por aí, sabe? Geraldo, eu vou aproveitar então essa ponte aí e vou polemizar um pouco aqui a conversa, tá? As fábricas que estão em ascensão, né? Eu vou levar essa conversa um pouco para a fábrica de menor porte, aquela que está começando a subir, né? E essas fábricas, geralmente, ela tinha o líder ali, que é o dono do negócio, né? Então, esse cara, ele começou a fazer as produções ali no fundo da loja agropecuária e, aos poucos, ele foi contratando as pessoas ali de confiança dele. Tem pessoas, né, que tem fábricas de 25 anos e tem colaboradores que têm 25 anos que estão dentro da empresa, né? Então, assim, é um negócio que cria uma família. Só que o negócio vai ganhando músculo, vai crescendo, né? E as relações, elas começam a ficar mais distantes, né? Entre essa figura que é o líder e o restante da equipe como um todo, né? E aí, Geraldo, é natural, né, pessoal? Eu não sei se vocês concordam, mas é natural que ninguém faça exatamente o que você faz, né? Do seu jeito, né? Isso muda. E aí a gente começa a ter uma série de problemas, né? São problemas que estão ligados à equipe que está lá na ponta, vendendo da porteira para fora, né? E aquela equipe que fica ali dentro na retaguarda, seja o administrativo, né? Seja o financeiro, seja a equipe da produção. E a gente começa, então, a tentar mediar esses conflitos e esse líder, a depender do viés com que ele tornou o negócio dele, ele vai estar para um lado ou para o outro, né? Como, Geraldo, que a gente consegue, né, fazer com que essa liderança, né, qual que é a forma que essa liderança ela tem, né, quais são os caminhos que ela pode usar para mediar esses conflitos, né, mantendo essa relação de confiança, sabendo dividir um pouco as responsabilidades, como exemplo, o comercial está puxando, mas a equipe de produção não está dando conta de entregar, né, e aí fica essas confusões que a gente vê, acho que em todo o tempo, né? Como é que essa pessoa, né, essa figura do líder, ela consegue trabalhar essas questões dentro com o time, sabendo dar mérito para os dois lados, né? É legal isso aí, cara. Sabe uma resposta que é
meio cognitiva, você fala assim, puta, o cara tem que ter isonomia, tem que tratar todo mundo igual. Isso é a maior falácia que existe. Besteira. O que mais incomoda um liderado é ele perceber o comportamento diferente para com um par dele, em qualquer momento. A pessoa ela sofre mais com o que está acontecendo com o outro que com ela mesma. E aí eu vou dar o exemplo. Você tem alguém na equipe que está fazendo mal feito, que deveria ser corrigido. Você, enquanto par, você fala, cara, está errado. Se o líder passa pano, e aí seja na operação, na venda, seja onde for, no administrativo, se o líder passa pano para esse cara por conta da preferência pessoal, o fato de passar pano em algo que está errado muda o meu comportamento. Exatamente. Não teve nada a ver comigo. Exato. E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem alguém fazendo muito bem feito, digno de elogio, de ser reconhecido, e o reconhecimento não vem, as pessoas elas se condoem pelo outro, né? A gente fala, puta, eu tinha que ser reconhecido, né? Então, é assim, cara, como é que o líder media essa confusão toda? Na minha visão, não é isonomia a palavra, é sendo isonômico nos contextos parecidos. O que é isonomia? Cara, se fez merda, eu vou tratar a merda sempre igual. Pode ser do administrativo, de vendas, da operação. Vai ser da mesma forma. Se fez bem feito, eu vou reconhecer da mesma forma. Então, isso incomoda muito não ser assim. E um outro ponto, cara, que eu acho que nesse exemplo que você descreveu, né? A empresa menor que está crescendo, vai pondo pessoas. Normalmente, cara, a cultura do dono é muito forte, porque o cara é um empreendedor, ele fez o negócio dar certo, então, sem dúvida, ele tem uma cultura forte. Muitas vezes, cara, a maior parte das vezes, é um bom líder, beleza? Ele construiu o negócio dele no braço, só que como vai entrando gente, aí falta um negócio, cara, que muitas vezes as empresas negligenciam, que é falta a consciência do processo. Tudo que está dentro da empresa, a gente consegue processualizar. Aí, o Geraldo acabou de falar que é contra a burocracia, está burocratizando o negócio. Mas não é burocracia, cara. É a gente ter um entendimento do processo para poder facilitar o treinamento de um cara novo, para poder facilitar a correção se tem desvio no processo. Então, as empresas que estão em franca expansão, elas precisam gastar um tempo construindo esse processo. E tem muita literatura para a gente poder beber que, olha, eu vou te falar, eu vi poucas empresas com processos comerciais bem construídos. A gente vê muito o Saulo Mota, amigão nosso aí, gostava de falar, é gerência I.O., né? Bateu a meta, não bateu I, sabe? Mas sem ter a consciência do que está sendo feito. Eu acho que poucas empresas têm procedimentos, processos no comercial para aquisição de clientes. Então, a vida do comercial ela se torna uma montanha-russa de emoções. Você nunca sabe se a meta do mês vai ser batida. Perfeito. Nunca sabe. Você começou o mês, mas não faz ideia se vai ser batida. Exato. Por quê? Porque não está processualizado, cara. Você não sabe qual que é o procedimento, quantas pessoas a gente precisa visitar para poder chegar no número do mês. Não trouxe para esse nível de consciência e isso faz com que seja difícil treinar as pessoas. Aí sobra o quê? Sobra o contexto, você traz um cara bom que não dá certo na sua equipe. Aí a culpa, sei lá, vai ser do administrativo, vai ser da operação, da logística, vai botar a culpa em alguém. Mas muitas vezes, cara, é porque não está claro o nosso jeito de fazer as coisas, entendeu? E a gente precisa parar um tempo para poder listar isso, para poder processualizar tudo que é feito na fábrica. Então, assim, o pedido aqui entra assim. Então, se entra assim, o cara que mandou pelo WhatsApp e está contra a regra, ele não pode ser acatado. Tem que haver correção, entendeu? Porque senão você não consegue construir a cultura da empresa. E aí, como vai crescendo muito rápido o número de pessoas, é muito comum o dono ir perdendo a mão, porque vai entrando muita gente no circuito, e aí eles falam que a empresa, quando tinha ali o dono, né, hierarquicamente, ele que resolve tudo chega nele. Essas empresas não são ruins de trabalhar muitas vezes, sabia? Por quê? Porque não tem briga. Tem um juiz, né? Estou brigando com o cara do administrativo, vai no dono, o dono resolve. Vai ser assim. Só que como vai crescendo a empresa, vão colocando outras pessoas, às vezes essa decisão ela nunca é imparcial, assim como a justiça. Então você tem que ter o processo escrito para que sempre aconteça da mesma forma, se for A ou se for B. É isso aí. Boa. Isso é importante principalmente para
assim, casa tudo com a cultura, né? A cultura que você quer implementar ali, que você quer passar e gerar essa confiança ali na equipe, né? E aí, falando também desses processos, de pessoas e de como que a gente faz esses manejos e traqueios que acontecem ali no dia a dia, a gente quer saber assim, se já aconteceu algum caso com alguma pessoa que foi difícil de lidar, alguma situação que você vê que é comum, que seja de difícil manejo ali para o líder e que você veja que é comum, né? Sim, é um outro exemplo do Pedro Mandelli, essa é ótima também, que é a presença do anestesista. Você conhece o anestesista? O anestesista é o cara que pode estar em qualquer nível da hierarquia, pode ser dentro da fábrica, no administrativo, no comercial, seja onde for. O anestesista é o cara que quer te anestesiar. Então, assim, se você está bem, está feliz, está trabalhando bem, está animado, vem o anestesista. Só que o cara fala assim, cara, vamos lançar uma linha nova, um portfólio novo de produto, contratamos aqui para poder fazer, tem 3 consultores trabalhando, vai sair uma linha nova, o marketing está envolvido. Aí chega o cara lá do campo e fala assim, vai dar errado. Aqui na região nunca deu certo. É ótimo. Isso é boa já demais. Fiz várias vezes. Aqui na região, já tentei. Aqui na região nunca deu certo isso. Isso é anestesista, sabe? O líder chega lá no palco, cara, fala assim, no fechamento do trimestre, aí sei lá, o gestor, o CEO, ele vai no palco e fala assim, pessoal, falta pouco pra gente bater a meta. Aí tem um anestesista do seu lado e fala assim, mas não bate nem a pau. O anestesista é uma figura, cara, difícil de tratar. Por quê? Porque tem gente que é anestesista de nascença. Tem um cara que é pessimista, assim, anestesista de nascença. Agora, tem um anestesista de segundas intenções. Tem aquele anestesista que quer jogar água no chope mesmo, sabe? Ele está em outra vibe, ele quer puxar o tapete da galera, sabe? E esse, para mim, é muito desafiador, sabe? Para o líder, porque ele precisa corrigir o anestesista, né? E às vezes pode ser uma pessoa boa e tudo mais, que é até culturado na empresa, mas é anestesista do comportamento, né? E aí eu acho que uma solução boa que tem é trazer para a consciência. É fazer um treinamento sobre anestesistas, sabe assim, sem falar o nome de ninguém. Por quê? Porque quando você traz para a consciência, todo mundo fala, esse cara é anestesista, não vai vai entrar aqui e sair aqui, sabe? Vai entrar no ouvido e sair no outro, não vai me fazer mal. Então esse é um perfil complicado. Quer um outro exemplo no dia a dia de coisas difíceis para a liderança? É quando a gente, por algum motivo, né, as metas são negociadas, uma coisa horrorosa, eu detesto negócio de meta, mas as metas são negociadas e alguém é injustiçado na meta. E o líder não pode voltar atrás, que foi o combinado lá atrás, sabe? Essa é uma situação bem difícil também, tem que ter bastante jogo de cintura para a motivação intrínseca da pessoa que foi prejudicada não ir para o buraco, sabe? Um momento do ano anterior, você arrebenta seu próximo pro ano inteiro, né? É um erro. Ali é onde você não... Assim, a gente gosta de falar assim, é permitido errar, né? Aqui você tem liberdade de errar, exceto na meta. Se você errou na meta, você paga o preço por 12 meses. E é muito legal, né, cara? Assim, a gente fala errou na meta, né? O negócio de meta é uma tristeza, cara. Eu tô a vida inteira trabalhando com meta, sabe? E meta, ela se torna um negócio. O dono quer crescer 10. O vendedor quer crescer 2. E o gerente fica fazendo a ponte ali para negociar, fecha em 6. É o conciliador, né? Fecha em 6. E dentro disso aí tem de tudo. Tem gente prejudicada, gente que vai ser beneficiado, enfim. Meta que não vai ser batida de jeito nenhum, já sabe. Meta imbatível, né? Tem meta imbatível, inatingível. Porque falar assim, a meta tem que ser smart, esse que é o negócio, né? A meta tem que ser smart, ela tem que ser atingível, ela tem que ser mensurável. Tá tudo certo, cara, mas o processo, de modo geral, que a gente faz, você perguntou no início de política de premiação, né? Que a gente faz as metas para estabelecer as políticas de premiação, ele já nasce falho, já nasce ruim. Sabe assim, nasce... Paulo Machado fala isso, né? Ele já nasce falho. Então, para mim, a melhor premiação que se houvesse, se fosse fácil assim de estabelecer, é aquela negócio de participação de lucro, sabe? Esse para mim é o... Porque na última linha do balanço, todo mundo está ali. Sabe, o cara da fábrica, se ele não fizer um bom trabalho, vai ter problema. O cara de vendas, a mesma coisa.
é que as empresas foram tentando individualizar a meta para cada uma das pessoas, cada um dos setores, e vão criando essas distorções, sabe? Então, eu acho que tem que haver outras formas, pensar mais no progresso e menos na performance. A gente faz a meta de 6% negociada e atinge os 6%. Aí vem aquela pergunta de final de ano que todo mundo deveria se fazer. A nossa empresa melhorou? Porque performance não tem nada a ver com progresso. Você pode atingir um número e não ter progresso, a empresa não ter melhorado nada. Está com processos ruins, com problema na produção, com problema na logística e bateu a meta. Então, a performance ela não é indicativa de que a empresa está melhorando, sabe? A gente tem que buscar formas de medir o progresso e menos a performance. Se a gente progride, vai ser melhor para as pessoas, para os funcionários, para a empresa, vai dar bom no final. Geraldão, bom demais. Pegando esse gancho já, infelizmente, indo para a parte final, senão o Gabriel daqui a pouco vai pedir licença para nós. Assim, junto, né, com o que você falou de performance, de resultado, queria saber do Geraldo agora. Qual que foi algo que você fez, que você vai chegar em Papagaios, vai relembrar hoje depois do podcast, olhar para trás e falar assim, isso foi massa. Qual que é o grande case de sucesso profissional da vida do Geraldo, pensando em equipe, o que mais te marcou nessa trajetória brilhante sua? Ei, rapaz. É injusto escolher um. Tem tantos amigos aí nas empresas por onde eu passei, cara. Tanto, como eu falei no princípio, né, eu fui tão abençoado a minha vida toda por ter a oportunidade de ter trabalhado com bons líderes, ter trabalhado com ótimas pessoas que vieram para a minha equipe, né, compuseram a minha equipe e se dedicaram tanto, sabe? Eu sou tão grato. Assim, na verdade, eu acho que a minha trajetória profissional, ela aconteceu muito por causa das equipes que eu tive, sabe? E me ajudaram a, sei lá, talvez de alguma forma o nome do Geraldo tenha sobressaído de alguma forma, mas eu tenho total consciência que foi nos ombros de muitas pessoas, assim, sabe? Talvez para mim, cara, um case que me marca muito é o case da Prodap, que é o último, né? Eu entrei na Prodap por um desafio muito grande, uma empresa familiar, nacional, que tinha uma atuação pequena no gado de leite, reconhecida no Brasil todo pela área de tecnologia, área de softwares e talvez até consultoria no gado de corte, mas no leite sem muita expressão. E assim, eu fico feliz de ter conseguido, né, cara, liderar a turma para a gente fazer um barulho grande no mercado aí, sabe? Mesmo com um time que era pequeno, um time júnior, pequeno, pessoas jovens, mas pessoas como vocês que estavam lá, né? E pessoas com valores muito parecidos, de empreender, de fazer diferente, de pensar fora da caixa. E aí eu aprendi muito, cara, porque o contexto da Prodap era esse contexto de desafiar o status quo, sabe? Por que as empresas da pecuária têm que ser todas do mesmo jeito? A Prodap ela desafiava isso todo dia. Então eu aprendi muito. Foi na mesma época que eu tive a oportunidade de fazer o MBA, isso abriu minha cabeça assim grandemente e muito por isso, sabe? Assim, acho que a gente é um case que eu guardo com muito carinho mesmo, assim, gosto muito das pessoas e com muito carinho por isso, porque por ser um novo, a gente conseguiu inovar no mercado que era bem tradicional, sabe? E fazendo isso, questionando. Mas por que tem que ser assim? Porque todas são assim. Mas por que tem que ser assim? Eu vou aí para citar um exemplo, né? A gente não tinha relatório de despesa de viagem na Prodap. Era liberadão, né? Isso, para mim, cara, é o máximo da relação de confiança com as pessoas, sabe? Você escolhe o que você vai gastar pensando na nossa equipe, na nossa meta, na nossa empresa, mas a decisão é sua. Você acabava ficando responsável pelo resultado, né? Eu me senti muito responsável pelo resultado. É de botar o ser humano no lugar do ser humano, entendeu? Que é o lugar de, cara, todo mundo tem consciência de fazer o que é melhor para o grupo. Então, vem cá, vamos fazer. E quando tinha uma ovelha desgarrada, a gente ia lá e corrigia. Sabe? Então, assim, fico muito feliz por isso. O case da Prodap me marcou muito por isso. Eu tive a oportunidade de... talvez
para encerrar, né? Eu tive a oportunidade na Prodap de exercer a liderança que eu de fato acredito. Legal. Eu tive o contexto, o apoio de exercer a liderança conforme com as práticas e conforme eu acredito. Eu acho que é por isso que me marcou tanto, sabe? Muito bom, Geraldão. Vai ter que ter a parte 2, né? Igualzinho da Júlia e da Paulinha também, porque tinha muita coisa para falar aqui ainda. O script, para variar, a gente não seguiu, né? Quando a conversa é boa é assim. Geraldão, obrigado mais uma vez você ter, né, vindo aqui contribuir conosco. Esperamos, de fato, ter a parte 2, né? Continuar a conversar disso e de outras questões. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ellen. E é isso. Algo mais? Não, também queria reforçar o agradecimento. Eu acho que, Geraldo, que a sua contribuição, e eu acho que as próximas contribuições suas, para esse mercado nosso de fábrica em expansão, vai ser muito útil, né? Tem muita gente que precisa de escutar isso para mudar o mindset um pouco, né? O dia a dia, a rotina. Então, eu queria te agradecer. Eu acho que tem que ter tocado isso, né, no coração dos líderes para mudança, né? Acho que todo mundo precisa estar adepto à mudança. Valeu demais pela presença. Isso aí. Uma honra de novo estar aqui com você, Geraldo, Felipe, Pedro. Espero poder ter uma parte 2 aí para a gente falar sobre liderança, né? Os desafios específicos dessa liderança. E muito bom. Eu vou deixar marcado. Isso aí. Sem dúvida. Eu fiquei feliz demais, pessoal, com o convite. Agradeço pelo papo aí. E é isso, cara. Eu sou um cara que gosta de conversar, né? Gosto de falar. Então, para a audiência da Mills todas, para os clientes de vocês, precisar do meu apoio aí, de bater um papo, de uma mentoria, qualquer coisa assim. Agora eu não tô trabalhando mais em nenhuma empresa, então eu tenho... Não é que eu tenho mais tempo, mas eu estou mais livre com a minha agenda, sabe? Então eu consigo gerenciar a minha agenda de uma forma melhor. E isso é uma coisa que me dá bastante prazer, sabe? De falar sobre isso, de discutir, fazer pensar. Então, fico à disposição para próximas oportunidades com vocês aqui, que vocês precisarem. Estou sempre às ordens. Show de bola, Geraldão. Valeu demais. Então, pessoal, essa é a hora que eu viro blogueiro, né? Então, curtam, compartilhem, né? Deem feedback, sugestões, que daqui a uns dias tem mais. Obrigado, pessoal. Até o próximo Café com Fábrica.